Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa 15ª aula da disciplina de Cálculo 1. Nessa semana, nós estudaremos a derivada. Nós veremos que ela representa a inclinação de uma curva em um ponto e apresentaremos algumas propriedades que tornam o seu cálculo mais simples. Particularmente nesta aula, nós introduziremos o conceito de reta tangente e analisaremos sua inclinação em um ponto. Nós vamos iniciar definindo, então, a inclinação de uma curva y igual a f de x e, em seguida, nós vamos encontrar a equação da reta tangente à curva em um ponto dado. Então, dados y igual a f de x, uma curva definida no intervalo pq. Então, aqui na figura, nós temos a nossa curva que está definida no intervalo de p até q. E nós vamos chamar de p maiúsculo a coordenada x1, y1 e q maiúsculo x2, y2. São dois pontos, então, distintos da nossa curva y. Nós vamos chamar de S a retinha secante que passa pelos pontos P e Q. Lembrando que uma reta é chamada de secante a uma curva se ela passa em pelo menos dois pontos desta curva. Então, da forma que nós tomamos a nossa retinha S, passando pelos pontos P e Q, ela é uma reta secante a nossa curva Y. Observe que nós formamos, então, um triângulo retângulo PMQ com um certo ângulo alfa. Considerando, então, este triângulo retângulo, nós temos que a inclinação da reta S, que é o coeficiente angular de S, é dado pela tangente de alfa, é y2 menos y1 sobre x2 menos x1, ou ΔY, que é a nossa variação aqui em y, sobre ΔX, variação em x. Com isso, nós formamos a nossa equação 1. Agora, nós vamos manter o nosso ponto P fixo e vamos mover o ponto Q sobre a curva em direção ao ponto P. Observe que, movendo, então, o nosso ponto Q, nós estamos variando a nossa retinha S, a nossa reta secante, e a gente pode, então, observar que, à medida que o Q está se aproximando do nosso ponto P, a inclinação da reta secante está variando cada vez menos. Então, quando nós estamos aqui bem próximos do P, a gente pode observar que a variação dessa inclinação da reta secante é muito pequena. Ou seja, nós estamos tendendo para uma posição limite, que é, então, a nossa reta tangente ao ponto P, que é a reta que passa apenas pelo ponto P. Com isso, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo a retinha secante tender a reta tangente a curva y no ponto P. Então, voltando à nossa equação 1, nós tínhamos que a inclinação da secante é y2 menos y1 sobre x2 menos x1, tomando então y2 como f de x2, y1 como f de x1, nós podemos reescrever a equação 1 como inclinação da secante igual a f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. Nós chamamos, então, essa equação de equação 2. Conforme nós podemos ver, então, pela figura, quando nós movemos o ponto Q em direção ao ponto P, nós estamos também movendo x2 em direção a x1. Isso pode ser visto pelo gráfico. Nós estamos movendo aqui o ponto Q em direção ao ponto P, portanto, nós estamos movendo as coordenadas do ponto Q, ou seja, o x2 está vindo em direção a x1. Então, x2
tende a x1. Portanto, na equação 2, a inclinação da reta tangente, que é a reta encontrada quando nós fazemos Q tender a P, conforme nós observamos, nós saímos da retinha secante e estamos tendendo a retinha tangente. Então, assim, nós obtemos a inclinação da tangente, que é dada pelo limite de x2 tendendo a x1, de f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. Então, veja aqui, o que nós estamos fazendo? Nós tomamos a retinha secante e quando nós fazemos x2 tendendo a x1, ou seja, Q tendendo a P, nós obtemos a inclinação da reta tangente. Agora, escrevendo x2 como x1 mais ΔX, nós podemos reescrever o limite da equação que nós chamamos de 3 como inclinação da tangente igual ao limite para ΔX tendendo a zero. Veja que, tomando x2 igual a x1 mais ΔX, nós temos que ΔX é x2 menos x1. Agora, se x2 tende a x1, então ΔX tende a zero. De f, x2 nós substituímos por x1 mais ΔX, menos f de x1 sobre ΔX. Então, essa equação 4 é que nos dá a inclinação da reta tangente em um ponto P. Então, por exemplo, nós vamos achar a inclinação da reta tangente ao gráfico da função y igual a f de x igual a x² mais 1 no ponto x1, y1 igual a 2, 5. Nós vamos utilizar, então, a nossa equação 4, que nos diz que a inclinação da tangente é dada pelo limite para ΔX tendendo a zero, da f de x1 mais ΔX menos f de x1 sobre ΔX. Como nós tomamos, neste caso, x1, y1 igual a 2, 5, nós temos que x1 é 2, nós vamos então substituir, ficamos com o limite para ΔX tendendo a zero, da f de 2 mais ΔX menos f de 2 sobre ΔX. Agora, a nossa função f de x, pega o x, eleva ao quadrado e soma 1, ou seja, pegamos tudo, elevamos ao quadrado e somamos 1. Então, f de 2 mais ΔX será 2 mais ΔX ao quadrado mais 1, menos o f de 2, já foi nos dado aqui que o f de x1 é o y1, que é igual a 5, então nós podemos substituir o f de 2 é 5, ou, substituindo na função, o f de 2 é 2 ao quadrado, 4, mais 1, que é 5. Então, nós ficamos com o limite para ΔX tendendo a zero, de 2 mais ΔX ao quadrado, mais 1, menos 5, sobre ΔX. Agora, 2 mais ΔX ao quadrado é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, o quadrado do primeiro vai dar 4, mais o 1 fica 5, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes 2, 4, vezes ΔX, 4 ΔX, mais ΔX ao quadrado, menos o 5. Agora, veja que nós temos 5 positivo e 5 negativo. Eles, então, se cancelam e nós ficamos com 4 ΔX mais ΔX ao quadrado sobre ΔX com o limite para ΔX tendendo a zero. Como nós temos ΔX em ambos os termos, nós podemos colocar esse ΔX em evidência. Então, fica ΔX que multiplica 4, isso é 4 ΔX, mais ΔX, ΔX vezes ΔX é ΔX quadrado. Agora, nós temos ΔX multiplicando e dividindo, portanto, ele pode ser cancelado. Sobra, então, limite de 4 mais ΔX para ΔX tendendo a zero. Aplicando, então, ΔX tendendo a zero, nós ficamos simplesmente com 4. Portanto, a inclinação da tangente é igual a 4. Agora, conhecendo a inclinação da reta tangente à curva no ponto P, nós podemos encontrar a equação da reta tangente, ou seja, dada a inclinação que nós chamamos de m tangente, a equação da reta tangente vai ser dada por y menos f de x1 igual a inclinação da tangente vezes x menos x1.
Por exemplo, voltando então à função x² mais 1, nós vamos encontrar agora a equação da reta tangente ao gráfico da função no ponto 2, 5. Do exemplo anterior, nós encontramos que a inclinação da tangente é igual a 4. Agora, pela equação 5, que nós acabamos de ver, nós temos que y menos y1, que no caso é 5, é igual à inclinação da tangente vezes x menos x1, que no caso é 2. Então, nós ficamos com y menos 5 igual a 4, que multiplica x menos 2. Essa é a equação da reta tangente, que pode ainda ser escrita como y menos 5 igual a 4x menos 8, distribuindo o 4, e daí nós obtemos que y é igual a 4x menos 3, nós passamos o 5 para cá, ele vem positivo, então fica menos 8 mais 5, isso é menos 3. Portanto, a equação da reta tangente ao gráfico da função y igual a x² mais 1, no ponto x1, y1 igual a 2, 5, é y igual a 4x menos 3. Agora, veja que, no exemplo 1, nós encontramos que a inclinação da reta tangente ao gráfico é igual a 4. Nós vamos, então, interpretar o que quer dizer essa inclinação. Veja que a tangente no ponto 2, 5 sobe aproximadamente 4 unidades para 1 unidade de variação em x, ou seja, o coeficiente angular da nossa retinha tangente, que é o ΔY sobre ΔX, é aproximadamente 4. Nós podemos ver pelo gráfico, de fato, para uma variação em x, nós estamos aqui variando 4 unidades. Agora, o que é essa unidade vai depender do problema que nós estamos resolvendo, ou seja, o que está representando o eixo x e o que está representando o eixo y. Na maioria dos exemplos, a gente vai ver que as escalas no eixo horizontal e vertical podem ser diferentes. Nós podemos ter, por exemplo, meses, anos, metros quadrados, como por exemplo, a figura a seguir ilustra graficamente a temperatura diária média em graus Fahrenheit em Minnesota. Então, nós temos aqui no eixo X representando meses e o eixo Y, que é o vertical, representando a temperatura. Veja que nós estamos aqui de fevereiro a janeiro e pelo gráfico nós podemos ver que a tangente cai aproximadamente 27 graus Fahrenheit para cada 2 unidades de variação de x, ou seja, para cada 2 meses nós tivemos aqui uma variação de menos 27 graus. Então, a gente pode estimar a inclinação neste ponto como ΔY sobre ΔX, que vai ser aproximadamente menos 27 sobre 2, ou seja, menos 13,5 graus por mês. Isso significa que a gente pode esperar em novembro temperaturas diárias médias 13,5 graus mais baixas do que as temperaturas correspondentes em outubro. Ou seja, nós temos então que a nossa inclinação, neste caso, é menos 13,5 graus por mês, ou seja, a unidade dessa inclinação depende do problema que nós estamos modelando. Neste caso, nós temos graus por meses, então a nossa inclinação é grau por mês. Então, com isso, nós finalizamos a nossa aula 15. Muito obrigada.